Vamos falar sobre PSR, vamos falar sobre algumas PSRs, tá? Então, pra quem não sabe, tem aqui no phpfig, né, .org, tem o site onde a gente fala sobre os padrões, né? O PHP e Standard Recommendations. Pokémon, PHP é obrigado a usar essa porra aí pra poder escrever seu código? Não. PHP e Standard Recommendations, qual que é a ideia sobre isso? A ideia é o seguinte, só ligar a luz aqui pra... Qual que é a ideia do PSR, galera? A ideia do PSR... A ideia da PSR é o seguinte. Ela é os padrões... Essa cadeira linda, né, Paty? Obrigado vocês, amo vocês pela disso. Uf, até suave. Qual que é a ideia das PSR? Quando sair a aula 8... Era pra sair hoje, Garen, só que não consegui terminar de digitar. Vai sair amanhã, a aula 8 e a aula 9, provavelmente. Sabe essa barra de doação do rodapé do vídeo? Então, às vezes fica por cima das partes importantes do seu editor IDE. Às vezes não dá pra ler. Aí, WL, não posso fazer muito sobre isso, cara. Não posso fazer muito sobre isso. Na verdade, ela tá basicamente em cima da barra do Windows. Eu não consigo deixar ela menor, porque senão fica muito pequena. Eu vou perder sempre alguma coisa, não tem... Ou eu perco isso aqui, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, eu posso fazer isso. Não exibir a parte de cima, que geralmente é só um rodapé. Mas o problema é que quando eu pegar, por exemplo, o nosso VS Code, vocês não vão ver o topo. Eu sempre vou ter que perder alguma coisa, por quê? Porque o tamanho da tela é diferente do tamanho que eu posso colocar aqui, entendeu? Então, ou eu vou perder um pouco de espaço na tela, ou eu vou perder um pouco de outras coisas. É só por isso. Então, tipo, aqui, por exemplo, eu posso fazer isso, mas aí eu vou perder a parte de cima. Entendeu? Eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Display Capture. Né? Eu posso pegar isso aqui e mover um pouco para cima, ó. E aí, tipo, eu perco a parte de cima, ó. Posso fazer isso. Aí vai ficar assim. Você prefere assim? Não vai dar pra ver o que tá aqui em cima, mas aí foda-se, né? Mas, tipo, quando tiver nos outros lugares, é a mesma coisa. Se eu for abrir aqui, ó, não vai aparecer muito bem isso. Mas se vocês acharem que isso aqui é melhor, a gente deixa assim. Aí vocês vão ver tudo que tá na minha tela, basicamente, né? Exceto a barra a barra de ferramentas mesmo, que já não tava. O que você acha, WL? Eu gosto quando vocês falam os negócios, aí eu respondo vocês, e aí vocês não me respondem de volta. É bom, sempre vai perder. Tem que testar, sempre vai perder algo, exato. Sempre vai testar, vai perder algo. Não tem como. E aí, Daniel? Beleza? A gente falou sobre PSR. Então, PSR são o quê? São os PHPs Standard Recommendation. O que é isso? É alguma coisa que é obrigatória a usar? Não, são recomendações. Como já está falando. PHP Standard Recommendation. Como que começou isso aqui? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, o PHP, ele estava numa... Ainda está, né? Mas estava numa ideia muito grande de ter padrões. De que as pessoas pudessem escrever códigos PHP de um jeito padrão, né? Que é tipo, todo mundo escrevia o mesmo tipo de código. E nisso, era a época que estava muito em ascensão os grandes frameworks em PHP, né? Então o Zend estava muito forte e o Symfony, né, estava muito forte, o CodeIgniter e tudo mais, tinha vários frameworks muito grandes e também algumas ferramentas, como o WordPress e tudo mais. Beleza, Paty. Beijão, lindona. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas que eram responsáveis, algumas pessoas que eram responsáveis por grandes projetos em PHP, frameworks, ORMs, CMS, se juntaram para poder fazer um grupo onde eles discutissem as boas práticas da linguagem. E aí, Lirio, como é que tá? Beleza? Belezura? E aí eles começaram a discutir as boas práticas da linguagem. Então criaram um grupo chamado PHPfig. Então o PHPfig nada mais é do que um grupo, que é o PHP, que é o PHP Framework Interop Group, que são o grupo das pessoas que se juntaram para fazer esse tipo de coisa. E eles proporam as PSRs. PSRs são PHPs Standard Recommendations, né? E aí, Juliette? Não sei se é aqui não, velho. Acho que é outra live. Acho que é do Daniel Hart, cara. Não é aqui não, que é a minha live de PHP, não. Do Daniel Hart que é. Mas vamos que vamos. E aí, eles juntaram. Bem também, Lira. Muito bem. A gente está aqui no nosso curso de PHP, onde eu falo sobre boas práticas de PHP. Então, aí a gente tem essa questão, né? Que eles criaram esse grupo e eles proporam
várias... E aí, Memeric, como é que tá? Beleza? Tamo junto, obrigado pelo seu follow. E aí proporam algumas coisas pra gente poder fazer boas práticas mesmo. Ah, tá. Mandar um salve pro Eduardo aí que tá assistindo a live. E se o Eduardo largar o Java e ir pro Deno, o Memeric vai pro PHP, larga o PHP. É isso aí. Mas também trocar uma merda pela outra dá a mesma, né, Memeric? Trocar Java por Deno é trocar 6 por meia dúzia. É a mesma bosta. Aí não dá muito, não tem muita vantagem não. Mas vamos lá. E aí, eles criaram essas ideias das PSS. E aí, PC, como é que tá? Demorou, mas chegou. É só perdeu o Deno Sport. Né? Beleza, até mais. Valeu aí. Obrigadão. E aí, o que acontece é o seguinte. Então, eles proporam alguns padrões de PHP. E esses padrões são vários, na verdade. Aqui já alguns já são abandonados, outros já foram depreciados. Né? Eles começaram com grandes 4 padrões. Né? Que foi a PSR 0, a PSR 1, a PSR 2 e a PSR... Qual que foi a outra? Não, foi 3. PSR 0, a 1 e a 2. Foi mal. Começar com a PSR 0, a 1 e a 2. A PSR 0, ela trata sobre a questão de autoload. Eu vou falar para você depois um pouco sobre o autoload, mas vamos falar sobre a PSR 1 e a PSR 2, que agora é PSR 12. A PSR 1, ela trata do código básico, padrão de código básico em PHP. Ou seja, quais são os padrões de escrita de código em PHP. Então vamos lá, criar aqui nossa nova pasta chamada PSR, onde vai trabalhar esses padrões, beleza? Então vai aqui novo arquivo que vai ser sobre o arquivo da PSR1. Então na PSR1 a gente tem a questão de como a gente precisa... .php, né? Espertão pra caramba. PSR1.php, para poder saber que é PHP. Então o que a PSR1 fala pra gente? Ela fala o seguinte, ó. Arquivos devem usar somente tags menor interrogação PHP e menor interrogação igual. Ou seja, todas as outras tags que você podia usar em PHP, por exemplo, a gente usava short tag uma época, que é essa aqui. Tinha também a tag igual ASP, que era essa, e tinha também o script language igual PHP. Em um tempo teve isso. Então essas outras tags não devem ser utilizadas. Sempre que você vai começar um arquivo PHP, ou você vai que você vai ter que fazer um código PHP ali dentro, ou você vai começar com a tag oficial, ou você pode começar com essa tag aqui. O que essa tag faz, Pokémon? Ela vai dar um eco em algum valor que você tem aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui que o E é igual a 12, e você faz isso aqui, e você vai entrar aqui no PSR e mandar um PHP PSR1, ele vai te devolver, vai te dar um eco, vai te imprimir aquele valor que você colocou ali. Beleza, valeu, Xida. Obrigado pela presença aí. Esse tipo precisa ser interpretado como recomendação para não usar a tag de fechamento? Sim, também. Mas o que ele fala aqui não é a questão da tag de fechamento. Ele fala da questão de você utilizar a tag de início mesmo. Tá? Ele fala para você não usar nenhuma tag a não ser essas tags. O fechamento, ela é uma... Aqui, ó. Aqui ela não fala sobre o fechamento, tá? Mas o fechamento a gente propôs também que não é uma boa prática você fechar o código PHP caso o seu código só tenha PHP. Né? Mas a questão que ele fala aqui é exatamente isso. Ó. PHP, o código PHP tem que usar, né, as tags iniciais, que é a menor interrogação PHP e o interrogação maior, e o eco, né, o short echo, para poder fazer os ecos, mas não deveria usar as outras variações de tag, entendeu?
Mas por padrão a gente falou na primeira aula, e também é um padrão ainda, você não usar a tag de fechamento. Então, se tem um arquivo que só tem PHP, e só tem a PHP, você não faz a tag de fechamento. Então, se eu tiver esse código aqui, por exemplo, não precisa fechar. Não precisa fechar, né? E é uma boa prática não fechar. Essa que é a questão, entendeu? A questão é que é uma boa prática não fechar. Beleza? Então, essa é a nossa primeira parte da PSR. Segunda parte, ela fala o seguinte, ó. Arquivos PHP devem usar apenas o TF8 sem boom. Por quê? Para quem coda em Windows principalmente, como o Pokémon aqui, alguns editores, eles tratam como padrão a codificação ANSI. Né? Por exemplo, se eu pegar aqui um Notepad, provavelmente, e eu ver aqui a codificação dele, e aqui em... cadê? Exibir, ajuda, não. Arquivo, configurar página. É isso? Não. Não. Pera aí, cara, cadê? Aqui embaixo, foi mal, aqui embaixo. Aqui embaixo que aparece. Aqui embaixo, né? Você vai, na hora que você salva, geralmente ele vai pedir para você escolher uma codificação. Por padrão, por muitos anos, ele vinha a codificação ANSI como padrão, por exemplo, no seu Notepad, no seu bloco de notas. E essa codificação sacaneia tudo, entendeu? Então, você tem aqui o TF8 e o TF8 com boom, por exemplo. Qual é a questão de você não usar o boom no PHP? Quando você vai transferir um arquivo que ele é do Windows para o Linux, e esse arquivo ele tem esse boom, ele dá um caractere inválido no começo. Entendeu? Ele dá um caractere bugadaço no começo. Então, ele ferra demais para quem está fazendo código e vai ter que interpretar esse código em outro sistema operacional. Então, sempre usem o TF8 sem boom. E todos os grandes, né, grandes IDEs e grandes editores de texto já vem por padrão. Se você usa PHP, o PHP Storm, você usa o VS Code, já vem por padrão o TF8 como o seu encoding de caractere. Beleza? Ele fala o seguinte, um arquivo que declara novos símbolos, ou seja, uma nova classe, uma nova função, uma nova constante, e não causa efeitos colaterais, vamos falar assim, efeitos colaterais. Ele não pode executar efeito colateral. Caraca, essa tradução é meio bizarra, velho, porque tipo assim, ele fala pra você não usar efeitos colaterais junto com funções. Né? Então, a função não deve ter efeitos colaterais na função. Por exemplo, aqui ele fala o seguinte, ó. Você tem, por exemplo, aqui uma declaração de uma alteração no seu arquivo de configuração, né, no Inset. Efeitos colaterais, sim. Mas ele não pode fazer isso dentro de uma função, por exemplo, entendeu? A função não deveria ter include, por exemplo. Uma função não deveria ter isso tudo. Ele fala o seguinte, ó. Crie um arquivo para fazer todos os efeitos colaterais. Cria um arquivo config.php e aí você coloca o include lá dentro. Aí você coloca um echo lá dentro. Um echo não. Um include, você coloca um inset, você coloca a configuração de banco no arquivo. Esse arquivo não deve ser o mesmo arquivo que você coloca, por exemplo, uma função. Ou uma classe. E esse arquivo não pode ser igual a um arquivo que você faça um HTML. Entendeu? A ideia é basicamente essa. Então, se você está trabalhando com uma função, uma classe da função, você tem que fazer com que ela não crie outra efeito colateral.
Ou seja, um arquivo que tem a função só deve ter função. Só deve ter definição de funções. Um arquivo que tem classe só deveria ter definições de classe. Nunca um arquivo de definição. Isso, arquivo. Exatamente. Arquivos com únicas responsabilidades. Exatamente. Exatamente. Ele fala basicamente isso, entendeu? Basicamente isso. Por exemplo, você pode ter um arquivo que tenha usabilidade de função, mas você não deveria ter um arquivo que tenha a função e aquela chamada função no mesmo arquivo. É isso que ele fala sobre boas práticas em relação a isso. É meio confuso, mas é basicamente isso. É tipo, é que você não tenha um arquivo assim, por exemplo. Um arquivo que dê eco, e aí aqui eu tenho uma função que ele faz alguma coisa, uma função x aqui, que eu passo um argumento qualquer, e ele faça um eco nesse G aqui, e aí ao mesmo tempo eu faço esse arquivo aqui, dou um print nesse G, nesse XG aqui, ele faça isso ao mesmo tempo. E daí dentro dessa função eu dou um include, aqui dentro da função eu faço o include aqui da parada ainda, eu dou um include no arquivo .php, né? E faça isso tudo. Ele fala para não fazer isso, para que cada arquivo tenha a sua própria responsabilidade. Então, o arquivo que tem a função, ele só vai ter função, ele não vai ter chamada de função. E aí, tipo, um arquivo que vai ser para imprimir, ele só tem que imprimir. E aí pode ter lógica ali dentro, mas desde que não crie funções e essas coisas ao mesmo tempo. Beleza, valeu. Valeu, Gary. Obrigadão, cara. Vou lá fazer seu almoço, cara. Beleza? Terceiro ponto. É sobre namespace e nome de classe. Então, namespace e nome de classes tem que utilizar os PSR 0 e PSR 4. Tá? Então, ele usa o que a gente chama de Stdl Caps, que é o camel case com tudo maiúsculo. Né? Então, eu tenho que... Por exemplo, aqui eu tenho um namespace e tenho uma classe. Pokémon, o que é namespace? Seguinte, namespace é um nome que reflete aonde está localizado, vamos falar assim, no meio do contexto das suas classes, uma classe específica. Né? Então, por exemplo, eu tenho o namespace vendor normal. Eu vou pegar aqui um arquivo que a gente já trabalhou, que é mais fácil para a gente poder analisar como é que funciona o namespace. Então aqui, por exemplo, eu vou usar o Guzzle, por exemplo. O Guzzle é um dos nossas ferramentas. Então o Guzzle tem aqui o arquivo lá dentro e tem o Guzzle Client, por exemplo. Como o Guzzle ele é uma classe desse Guzzle HTTP, a gente chama o Guzzle HTTP de namespace, né? E quando a gente vai chamar essa classe, né, de vez de eu colocar um new classe, eu coloco um new e aí o namespace da classe, e aí sim eu chamo a classe. Eu posso botar tipo isso aqui, Guzzle Client, por exemplo. E aqui a gente vai chamar esse negócio. Isso aqui é o que a gente chama de namespace, isso aqui é nossa classe em geral. Eu vou explicar isso um pouco melhor mais para frente. Mas ele fala que toda vez que você for trabalhar com namespace, utilize essa maneira, ou seja, você vai colocar a primeira letra maiúscula e todas as letras que forem as próximas palavras, você vai colocar essa letra maiúscula também. Né? Então você vai colocar aqui o vendor com V maiúsculo, o model com M maiúsculo e a classe também com F maiúsculo. Então, se seu código, infelizmente, é na versão 5.2 do PHP ou anterior, você deveria usar o underline para poder fazer um fake namespace. Por quê? No PHP, antes do PHP 5.3, né, que foi onde foi criado o namespace, não existem namespaces. Então você deveria usar isso aqui meio que por convenção, para não ter problema. Classes constantes, propriedades e métodos, beleza? Constante. Constante por padrão deveria ser declarado tudo maiúsculo. Sempre maiúsculo. Então você tem a classe full aqui, que a gente está usando o nosso Stdl Caps. PHP usa camel case então? Depende. Então, Stdl Caps para classes, camel case para variáveis. Mas a gente vai chegar aqui nisso aí, Pedro. Constantes deveriam ser tudo como
maiúsculo, tipo tudo maiúsculo. Então, constante version igual a 1.0. Date approved igual a tal. Então, as constantes sempre com nomes maiúsculos. Nomes maiúsculos, então, nas constantes para não ter esse problema. Propriedades. Aí entra o que eu falei para você. Propriedades, eles falam o seguinte, ó. A gente vai intencionalmente não colocar nenhuma recomendação. Você pode usar Studio Caps, né, que é o camel case maiúsculo, o camel case normal, ou o snake case, que é o underscore, como nome de propriedade. Isso vai de você. Você pode escolher o que você quiser para propriedades, beleza? Então você pode escolher a propriedade que você quiser. Em padrão, em geral, a gente fala o camel case. A gente faz o camel case em propriedades, tá? E métodos também. Métodos devem ser declarados como camel case. Entendeu? Métodos devem ser declarados como camel case. E esse aqui é a nossa PSR1. Então é bem fácil, né? PSR1 fala sobre a questão dos efeitos colaterais nos arquivos. Fala sobre a questão dos namespaces e do nome de classe. Então sempre usando Studio Caps, que é o camel case com caps. Então se eu tiver aqui uma nova classe, né? Uma classe como a gente usou na última classe do passarinho, se a gente pegar aqui na nossa classe do passarinho, a gente usou a classe do passarinho aqui. Então, se a gente pegar aqui o passarinho, ele sempre foi assim com o camel case maiúsculo, tá? Beleza? Então, sempre foi. E aí, como a gente falou, como é uma função esse std class, então mesmo que ele seja uma classe, vamos falar assim, padrão, né? Como é uma função, a gente usa o camel case. Função sempre com camel case. Por quê? Porque foi definido isso, bot. Porque o pessoal definiu que seria assim que seria feito o nosso PHP. Que seria o padrão. Beleza? Então é por isso. É basicamente isso. Beleza? Continuando aqui. Então essa aqui é a PSR1. Beleza? Junto com a PSR1, a gente tinha a antiga PSR2. Tá? Só que a PSR2, que é o Coding Style Guide, ela tá como obsoleta, ela foi substituída pela PSR12. Então hoje a gente deveria usar a PSR12 quando a gente está falando sobre Coding Style Guide. Então é Extended Coding Style Guide. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Valeu, Dev. Até mais, querido. Obrigado pela presença aí, mozão. Abração, velho. Até mais aí. Tamo junto. Então aqui, como funciona? Ele fala o seguinte: aqui a gente está fazendo uma nova proposta para vocês, tá? Sobre como deveria se escrever os arquivos. Porém, se na versão que você está utilizando do PHP não tem alguma coisa dessa, ignora e faz do teu jeito. É basicamente isso. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma classe que estende outra classe e implementa uma interface. Beleza? Então aqui eu tenho, primeiro de tudo, caso você queira declarar strict types, o que é strict types em PHP? Né? O que é script types em PHP? Né? Cadê? Deixa eu pegar aqui no novo. Na funcionalidades aqui. Strict types, né, é quando você quer obrigar o seu código a respeitar o tipos de declaração de variável dentro dele, né? Deixa eu pegar aqui então o strict types, por exemplo. Peraí, caraca. É legal que eu pego o strict type e não pego aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa mais legal. É que vai falar sobre strict type, mas não vai falar exatamente sobre o que a gente quer falar aqui.
Mas é basicamente isso. É tipo assim, você consegue falar para o PHP que você quer que uma função ela seja, por exemplo, isso aqui, ela seja um inteiro, ela receba uma variável inteira como argumento e ela devolva um inteiro também, ou devolva um array, entendeu? E aí você pode declarar esse strict types lá em cima. Beleza? E aí você força com que seu código dê erro caso essas coisas não sejam declaradas. Ele dá fatal erro. Então você não consegue passar isso. Caso você não declare como strict types, ele vai dar warning, mas vai fazer o que deve fazer. E aí, vovô, como é que tá? Hoje você veio na hora que a gente tá jogando Tibia, né? Como é que você tá, meu querido? Beleza? Só alegria? Verificadão show aí, hein, meu velho? Só sucesso, hoje estou ensinando o pessoal a programar. Beleza, vovô? Então as nossas lives de terças e quintas está sendo para ensinar o pessoal a programar. E eu tô jogando Tibia só sexta e domingo. Domingo, se você tiver de boa de tarde, depois do seu almoço, vai ter a live de festa junina. A gente vai sortear os negócios, vai ter bingo, vai ter pescaria, vai ter paçoca. Se você quiser colar aí para se divertir um pouco no domingo à tarde, se vocês não tiverem nada, que eu sei que vocês fazem sempre a live do almoço. E é sucesso. Vai ter almofada, vai ter. Caraca, Castro Walker resgatou o de Deno agora, velho. A gente acabou de fazer meia hora de Deno, velho. Então, Castro, tem lá aquele filme, né? Que é o... Valeu, vovô. Até mais, meu querido. Que é o Kung Fu Deno, cara. Já assistiu, Castro? Que é o filme daquele panda, né? Kung Fu Deno. Aí é sucesso. E aí, você declara aqui o tipo de distrito, né? E depois você vai declarar o namespace, como a segunda coisa mais importante. Isso aqui é a ordem de prioridade. A primeira prioridade é você declarar o strict types. Né? Segunda prioridade é você declarar o... Faz isso não, gente. Pô, pelo amor de Deus. Né? Champ vai... Taca essa porra no lixo. É isso mesmo. Valeu. Aí eu tenho aqui o namespace, né? Que é o namespace do... que a gente está declarando. Depois do namespace, aí você dá o use nos namespaces que você está utilizando, nas classes de cada namespace. Então, para você declarar uma classe que pertence a um namespace, você dá use naquela classe. A gente vai ter uma aula específica para isso, tá? A próxima aula de orientação a objeto, a gente vai falar sobre utilizar classes dentro do namespace. Aí a gente vai explicar como é que você usa o Composer para fazer utilização de pacotes fora do seu contexto e como que você usa a questão do namespace direitinho, tá? Depois do namespace, você vai poder fazer o use das functions dos namespaces que você vai utilizar. Se você quiser fazer funções anônimas e tudo mais. Exato. Eu falei no começo, Freak. Eu falei sobre a questão de ser um grupo formado por grandes pessoas que são responsáveis por framework. Mas é bom lembrar de novo. Então, o Freak mandou o seguinte, ó. O FIG, que é o PHP FIG que a gente falou, ele é um grupo de interoperabilidade de frameworks. Ou seja, é que você consiga, com esses padrões, mudar de um framework para outro sem perder muito a ideia de como é escrito o padrão do PHP. Né? Ou seja, quando disseram que o PHP é mantido pela comunidade, é verdade, mas não é full true. Por que não? Por que não é full true, Rui Leite? Não entendi. O que tem a ver isso com ser ou não mantido pela comunidade? É um grupo que... Não, mas a interoperabilidade não são empresas. Não são empresas. São devs, pô. Não são empresas. São pessoas responsáveis por cada framework. E a interoperabilidade não tem nada a ver com o código PHP. A interoperabilidade nesse caso aqui... E aí, Paulo? A interoperabilidade aqui nesse caso aqui são em relação a padrão de escrever código. Não tem nada a ver com a linguagem. Entendeu? Sim, são os devs, pô. Aqui, ó. Quem cuida aqui, ó, é Paul Jones, é o Matthew O'Finer, é o Jorge Bordiano. São pessoas, não são empresas. Não tem nome de empresa aqui. Chuck Burgers, Larry Garfield, o Matthew O'Finer de novo,
o Lerre, de novo. Quem propõe, quem aceita são devs. Eles são esses devs são responsáveis pelos projetos. Eles não são de grandes empresas. Entendeu? São devs, ó. Chuck Bug, são pessoas da comunidade. Exato. Entendeu? Os frameworks, eles têm representantes, cara. Tanto que o único framework assim que tem uma empresa muito grande por trás, talvez, é o Symfony. O Laravel é um cara. O Zend não é mais da Zend, agora é a Laminas, é pela Linux Foundation. E é uma pessoa só, não é tipo todo mundo é uma pessoa que representa aquele framework. Entendeu? E aqui quando a gente tá falando, não é escrita da linguagem. Isso aqui é padrão de código. Entendeu? Isso aqui não tem nada a ver com o que o pessoal desenvolve dentro do PHP. Entendeu? É isso que eu estou falando. Não tem nada a ver com o que o pessoal desenvolve. Isso aqui é um padrão para quê? Para caso você queira trocar de um framework para outro, você não tenha muito problema fazer isso. É só para isso. Não é nada que seja, tipo, politicamente falando, que afete a linguagem, entendeu? Exato. Como o Deb falou, mesmo que fossem empresas, as PSS são apenas recomendações, exatamente, de como você escreve código, exatamente. São apenas recomendações, não é nada obrigado você fazer desse jeito. São manuais de boas práticas. Exatamente. Então, depois aqui de você poder colocar, né, esses uses, você depois vai poder dar o use nas constantes que você queira usar. Depois você começa a utilizar as definições. Então, definições são o seguinte: quando você usa class ou funções, então aqui nesse caso, vamos supor que eu tenho que fazer aqui na PSR12, psr12.php, eu tenho que fazer uma classe, né? Então eu vou falar que a classe, nova classe, né? A classe nova classe, né? Ela vai ter aqui todo o negócio, beleza? Quando é classe, você deveria colocar as chaves embaixo. Mesma coisa quando é function. Quando é function, você deveria colocar as chaves embaixo. Quando é if, é assim. Quando é while, é assim. Então, qualquer coisa que seja classe ou função, você deveria colocar os parênteses embaixo. Os colchetes, não é parênteses, colchete, fama. É colchete? Não, chave, fama. São chaves. Você deveria colocar as chaves embaixo. Quando são ifs, whiles e qualquer outra coisa, você deveria colocar as chaves na mesma linha. Beleza? Então, se é função, embaixo. Se é elemento na estrutura de controle, é na mesma linha. Então, sobre a PSR12, a gente começa com: você deveria seguir as regras que são citadas no PSR1. Arquivos. Arquivos deveriam utilizar, né, o fim de linha padrão Unix. Deveriam utilizar padrão Unix, tá? Para terminar o seu arquivo. Tá? Os arquivos PHP deveriam terminar com uma linha que não seja em branco, com um simples fim de linha. Né? E aí sim entra aqui o que você tinha falado, WL, que é a questão do fechar a tag. Né? O fechamento de tag ele deveria ser omitido para arquivos que só contém PHP. Beleza? Então, esse é o padrão. Você não deveria usar a tag de fechamento se seu arquivo só tem PHP. Beleza? Linhas não tem um limite rígido, né, seguido. Não deveriam ter. Tá?
Mas tem um limite leve que deveria ser 120 caracteres por linha. Linhas não deveriam ter mais de 80 caracteres. Né? E que mal pode fechar. Nenhum, na verdade. E aí, JP, como é que tá? Beleza? Seja bem-vindo aí. Tamo junto. Que mal pode fazer fechar? Então, na verdade, não é questão de ser mal, de fechar. É porque. Você lembra que a gente falou da questão dos como é que fala? A questão dos arquivos que estão zoados, que vem com o coding cagado e tudo mais. Quando você fecha um arquivo da tag, entendeu? Quando você fecha um arquivo da tag, tudo que acontece depois, ele vira HTML. Entendeu? Ele vira HTML na teoria. Então tudo que não é PHP, que você roda em PHP, na teoria, é HTML. É uma string que está sendo retornada ali. Então, como o FreeFog falou, por exemplo, você poderia ter ali algum caractere especial que você esqueceu. Alguma coisa que você esqueceu depois que você fecha. E quando você vai rodar o código como um todo, tem caractere que você vai aparecer e tu não vai saber de onde. Porque não vai pegar erro nenhum. Porque se não está no contexto do PHP, não vai ser interpretado. Essa que é a parada, entendeu? Então, vamos supor que eu tenho aqui um arquivo. Eu vou aqui, tem aqui meu ar, tem minhas paradas aqui. E aí você vai e fecha aqui, né? Tudo que tiver aqui embaixo, ele é interpretado. Ele não é interpretado, desculpa. Então pode ter pode ter um X, pode ter um espaço. E se tiver aqui e eu fizer isso, você vai saber que deu erro, porque aqui vai falar. Na hora que eu for fazer rodar o PHP, ele vai me dar esse erro desse 1 aqui. Mas se tiver aqui nesse contexto, é um arquivo válido. Entendeu? E vai ter ali o 1, tu não vai saber que esse 1 não é interpretado. Por isso que não deveria ter o fechamento de tag em PHP nesse caso. Beleza? PHP é banco de dados? Não, PHP é uma linguagem de programação. Não entendeu? Pode repetir? Então, WMO, acontece o seguinte. Quando você vai rodar PHP, quando você pega o PHP e interpreta, você pega isso aqui tudo, né? Não, cara, não. Nada a ver com champ, velho. Bela, não tem nada a ver com champ, pelo amor de Deus. Não só funciona com champ, não. Assiste nossos vídeos da live, cara. Gente, assista nossos vídeos da live, tem lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, youtube.com/pokephp. Lá vai ensinar você a usar PHP sem champ. Não existe champ, gente. Pelo amor, não usem champ em 2020. Você consegue fazer só com PHP puro e MySQL depois. Entendeu? Não usem champ. Tem aqui, ó, o Fundamentos PHP, o Pokémon ensina a rodar o PHP sem usar champ. Tá aqui, ó. Esse primeiro vídeo. Assiste ele. Cola na live, não precisa usar champ. Não usem champ, pelo amor de Deus. É um pedido que eu faço para você de coração. Beleza? E aí o que acontece, o WMO que tá falando? Não, WL. Não deve se recomendar usar champ. Não deve se recomendar usar champ. O PHP, ele tem um servidor interno. Ele tem um servidor interno. Você dá PHP-S e ele roda o seu servidor. Não deve se usar champ. O champ vem com muita coisa zoada, com muito programa cagado, com versões PHP zoada. Isso pode implementar muita coisa, entendeu? Não usem champ. Não usem champ. Mas beleza, vamos voltar aqui com a ideia do WMOI lá. Então, aqui eu tenho essa classe aqui, por exemplo. Eu tenho uma função, tem tudo mais. Vamos supor aqui que eu tenha qualquer coisa aqui. Vamos supor que eu tenha uma função. Não, vamos já chamar. Então eu vou falar aqui, eu vou dar um eco aqui no X, beleza? Vou dar eco no X. O X
é igual a 45, beleza? E aqui eu tenho, por exemplo, 12. Eu sem querer errei e escrevi 12. Se eu dar um PHP na PSR12, eu ia falar, ó, tem um erro de sintaxe aqui. Beleza, Zé Pedra? Aí ele fala aqui, ó, tem um erro de sintaxe aqui, ó. Eu tava esperando acabar o arquivo e eu encontrei alguma coisa que não é o arquivo. Beleza? Quando você fecha o PHP, a tag, e você coloca qualquer coisa, ele vai interpretar só o PHP e a outra coisa ele vai ficar como default. Então aqui eu vou imprimir o resto, porque isso aqui é uma string válida. Você lembra que eu falei para você sobre o Hello World em PHP? Como que é o Hello World em PHP? É só escrever um Hello World. E você dá um PHP, PSR12, vai ter o Hello World aqui e vai rodar o Hello World. Por quê? O PHP, ele só interpreta o que está na tag. Tudo o resto, ele entende que é uma string. Como o Hello World é uma string válida, ele vai devolver a string como o que você está fazendo, entendeu? Então é por isso que você deve não fechar a tag do PHP, caso você utilize um arquivo que só tenha PHP. E é por isso que foi o que o Frick falou. Pode ser que tenha um caractere especial, um espaço, uma linha a mais que possa quebrar coisas do seu sistema e você nunca vai saber aonde está essa coisa que quebra o seu sistema todo. É fogo, Carol. Acontece isso. Infelizmente acontece isso. Mas mostra para eles que dá para você fazer PHP sem champ. Entendeu? Não precisa de champ. Utiliza o PHP puro, utiliza o seu MySQL ou o seu outro banco de dados que você utiliza, entendeu? Porque o problema de você usar champ é esse. Sim, ele tem, ó. PHP-S localhost 85. Beleza? Tá aqui. Esse arquivo aqui é o psr12.php. Então eu venho aqui, ó. Localhost 85 barra barra psr12.php. psr12.php. Aqui, 45. Ele cria para você, ó, o nosso. Ele cria para você o seu servidor. Né? Então, vamos supor que eu tenho que fazer lá, vou fazer um if, sei lá, qualquer coisa aqui. Né? If, sei lá. If 1 igual, sei lá, if while x, while y menor que 10. Sei lá, eu dou aqui um echo y, vou botar aqui um br, só para mostrar para vocês, tá? Isso aqui não é para vocês fazerem isso em casa, não, tá? E aqui eu dou um y mais. E aqui um y igual a 0. E aí, você vai rodar lá de novo, mesmo arquivo, ó. Ele vai gerar para você. É um servidor PHP. Eu só preciso usar PHP-S. Não preciso de ter servidor, não preciso de ter Apache quando você está desenvolvendo, tá? Lembrando que quando você vai colocar em produção, menos ainda você não pulou no 7. Só Endeno que para no 7. Ele é menor que 10, não é menor que 7. Só Endeno que para no 10, no 7. Entendeu? Com o alias,
Tem. O PHP-S, ele é muito... Cadê? PHP, servidor interno. Ele tem muita coisa que você consegue fazer nele, ó. Aqui aqui ele fala como é que você pode fazer qualquer coisa. Botar um alias aí, colocar o nome que você quiser. Você consegue fazer várias coisas nele. Mas em padrão mesmo a gente faz o quê? Por exemplo, alias no Windows, por exemplo, eu uso. Você usa lá isso aqui que ele fala, né? Usar o etc hosts, né? Você usa etc hosts, aí você cria o alias que você quiser, bota a porta que você quiser e coloca o host que você quiser, entendeu? Sim, dá pra targetear uma pasta, dá pra você fazer qualquer coisa ali. É que ali eu tô fazendo no arquivo, né? Você pode colocar qualquer pasta, porque eu tô na pasta aqui, eu posso colocar a pasta que eu quero que target. Eu posso fazer várias paradas, entendeu? Dá pra fazer muita coisa com ele. Entendeu? Mas você pode usar o etc host. Toda vez que você subir, o teu localhost ele vai apontar para aquele domínio, que é aquele domínio fake. É o que a gente faz tipo, no IS também, entendeu? No Linux é a mesma coisa. Beduinho. Ah, tá descansando só. Beleza? Vamos voltar lá para nossa PSR. Mas eu fico chateado com o Champ por quê? Porque o Champ ele sempre traz a versão que ele quer do PHP. Nunca é a última versão. Ele instala o Apache de um jeito que vai ficar tudo à mostra para quem quiser a qualquer momento. Ele faz o teu servidor local ser acessível para fora, entendeu? Então tem várias paradas que você consegue, tipo, brecha de segurança que você usando o Champ tem, que você usando o PHP-S não tem. PHP-S você pode subir ele na hora que você quiser e fechar ele na hora que você quiser. A porta não fica liberada para todo mundo entrar, entendeu? Eu já fiz isso, Felipe. Eu já usei esse PHP em produção. Em 2011. Em 2011 eu já fiz isso. Mais aberto que um shopping depois da pandemia. É verdade. Eu já fiz isso em 2011, cara. Mas teve um motivo, infelizmente. Teve um motivo. Produção não, Zé Pedra. Produção não. Produção, você vai usar o PHP com um Nginx ou Apache. De preferência Nginx e MySQL. Tu vai instalar isso na mão. Nossa live também te ensina a fazer isso. Tem várias lives que a gente fez que a gente ensinou a fazer isso. Não é freak. Eu rodo o PHP no IS. E aí, Miquel, beleza? Bem-vindo. Eu rodo o Windows, quando é no Windows, eu rodo o PHP no IS. O problema lá é que eu não podia mexer no IS do cliente. Entendeu? Eu não podia mexer no IS do cliente, eu não podia mexer em nada do cliente. Ele que tem que fazer a instalação. Né? Esse é um grande problema, entendeu? Valeu, WMO, obrigado. Porque você é meu. Coração, brigadão mesmo. Obrigadão, mãe. Obrigadão. Aê, freak, pegou. Obrigadão. Pessoal, chuva de elefante, chuva de porco, chuva de tudo. WMOI, obrigado demais de coração pelo seu sub. Galera, lembrando, domingo vai ter a nossa live de festa junina. Então, quer se divertir, quer fazer o seu domingo ser diferente nessa nossa quarentena, vai ser muito show. Obrigado, Carol. Valeu de coração, galerinha. Vocês são sensacionais. Muito obrigado aí pelo seu sub. Pessoal que tem Amazon Prime e não deixa o sub em algum stream aí, quiser deixar aqui na live, fica à vontade, tá? Dá uma exclamação Prime pra saber como fazer isso. Obrigadão, Dabai. Obrigadão. Essa tela fica muito boa, né? Fica muito boa. Então vamos voltar lá na nossa PSR 12. Nossa PSR maravilhosa. Que brisa. Aqui a gente gosta pouco de PHP. Ele fala o seguinte, ó. Essa aqui eu faço muito, tá? Essa aqui eu gosto de fazer, mas ele fala pra não fazer. Que é não ter uma linha em branco. Não ter um espaço em branco no final das linhas.
Linhas brancas devem ser adicionadas. Esse aqui é o que eu faço. Eu tava confundindo. Adicione. Linhas brancas podem ser. Linhas brancas não, né? Soft limit é o seguinte, WL. É porque acontece o seguinte. Eles sabem que vai ter caso que você não vai conseguir escrever uma linha que tenha 120 caracteres. Então, geralmente, quando acontece uma coisa dessa, não é nada que vai travar o teu desenvolvimento. Ele vai te dar, tipo, no máximo warning quando você vai trabalhar, tipo, num lint da vida, né? Sim, exato. É no caso do PSR 12 agora, né, sim, Miquel? Porque o PSR 2 ele tá obsoleto e o PSR 12 tá no lugar. Mas é exatamente isso. É isso que o Miquel tá falando. Se você usa o PHP Code Sniffer, por exemplo, se você usa o PHP Code Sniffer, ele vai poder passar, ele passa para você as recomendações, entendeu? E por legibilidade, sim, sim. Não, ele falou do soft limit aqui, ó. É que ele fala o seguinte, ó. Não existe limite fixo, limite pesado no tamanho de linha. É isso que ele fala. Não, o PHP não te obriga a você ter o tamanho de linha definido. É isso que ele tá falando aqui, entendeu? Caso você queira usar um limite, você pode usar o 120. Entendeu? Só que ele fala, ó, recomenda você usar 80. Aí tem um limite que é tipo soft pra 120. É isso que ele tá falando. É isso que vocês falaram. Exato. É basicamente isso. É tipo assim, se você quer botar um limite bom, bota 80. Um limite que vamos falar assim, ele fala que é soft, que é, sei lá, um limite aceitável é 120. Mas não tem uma regra geral, entendeu? Não é a regra geral. Não é a regra geral. Mas ele recomenda você usar entre menos de 80 e no máximo 120. Mas não é nada totalmente. Totalmente, vamos falar assim. Uma regra totalmente rígida. É isso que ele tá falando, isso, entendeu? Não tem limite rígido para isso. Mas é basicamente isso. Você deveria usar menos de 80. E caso você queira passar, passa até 120. Mas tu vai achar código aí que tem muito mais que 120. E você consegue não falar que isso aí é realmente mesmo. Exato, exato. Exato, exato. Exato. O objetivo de não ter limite é ter acionários clássicos com 200 linhas. Mas, além disso, não só isso, Freak. O problema também que eles colocam esse limite é que, por exemplo, se você for aplicar DDD, né, que é o Domain Driven Development, Design, na verdade, Domain Driven Design, eu nunca lembro se é Development Design, é mais um dos dois. Se você for definir muito bem o nome das variáveis, esses nomes podem ficar muito extensos. E aí acaba que se você pegar duas, três variáveis com nomes muito grandes, ele acaba ultrapassando esse limite. Então é meio que pra isso, entendeu? Porque tem gente que coloca a variável. Tem gente que coloca o nome da variável bonito. Então coloca, sei lá. Variável do nome de cliente que fez conversão para, sei lá, unicidade. Tá aí, ó. E aí tu vai ver a porra do nome. Tem 52 letras, só esse nome. E é uma variável, entendeu? Tipo, exato, entendeu? Então, tipo, se você vai fazer nomeação de variável de uma maneira muito extensa, isso vai acabar fazendo com que sua linha seja maior do que o limite. Então, por isso que não tem ainda
um padrão muito grande para isso, entendeu? É meio que uma jogada para poder fazer esse tipo de coisa. É soft por causa disso, não é uma obrigação o WL. Tem vezes que você não vai conseguir fazer isso, entendeu? O que ele fala é para leitura. Eu posso pegar aqui a leitura e pegar o meu, como é que fala? A minha ideia é colocar para ele deixar só 80 linhas e depois a linha sobressalente ele vai ficar embaixo, entendeu? Entendeu? É, é que tipo assim, eu acho que lendo fica um pouco confuso, mas é isso que ele tá falando, entendeu? Não existe uma regra. E aí, Ju, como é que tá? Não existe uma regra unânima, entendeu? Quando você chama a função, a chamada função fica muito grande. Então, ô Simiquel, aqui ele fala o seguinte, ó. Aqui ele fala o seguinte, ó. É... Não deveria ter mais de um statement por linha. Então você deveria já fazer a indentação dos parâmetros. Entendeu? Não, dos parâmetros não, desculpa. Eu tava pensando nas chamadas. Se a linha ficar muito grande, você pode fazer. Você indenta os parâmetros? Então, eu não indento. Eu deixo a linha grande mesmo. Eu tava pensando que era das chamadas. Que quando você tem, por exemplo, uma chamada múltipla, né? Você tem lá a sua chamada múltipla, você tem, por exemplo, a variável, cliente, a unicidade. Aí você tem aqui um bagulho que é tipo isso aqui. É tipo isso. Eu tenho função de primeira classe. Aí eu tenho aqui, sei lá, uma função. Não, atributo, foi mal. Atributo de primeira classe. Aqui é um atributo. Atributo de primeira classe. Aí eu tenho aqui depois uma chamada louca pro nosso novo atributo. Tipo, né? Atributo de segunda classe. E aí, tipo. E aí eu tenho aqui a função louca, função. Aí eu faço assim, entendeu? Mas o argumento. Não, o argumento. Eu não costumo. Eu não costumo identar argumento. A menos, né? A menos que, por exemplo, se eu tiver aqui que passar. Vamos supor que eu tenho que passar aqui dentro de um array de array. Já que passar por um array aí um array eu coloco aqui. Um array eu faço assim geralmente, tá? Mas quando é argumento, eu passo aqui mesmo. Então aqui vai ter o argumento 1, argumento 2, argumento 3. Porque eu acho que eu acho assim mais legível. Eu acho assim mais legível. Mas é uma coisa minha. Entendeu? Claro, tem sim, bot. Tem que falar sim pra ela. Como é que você tá, Ju? Sua alegria? Sucessaço. Bem demais, tamo junto aqui também. Tamo aqui na nossa live do PHP de rua. Falando sobre PSR, que são os padrões de recomendação do PHP. Aí aqui sim, indentação. Tem indentação. Não inventem indentação, né? Que não seja isso. Código deve ser indentado com 4 passos. Nunca usem, nunca usem, nunca usem, nunca usem tabs para indentar. Amém. Obrigado, PHP. PHP show, cara. Não usem tabs, pelo amor de Deus. Assim, sim, WL. Os métodos a gente coloca, entendeu? Se usar tab, cai a mão. Graças a Deus que cai. Uhum. Beleza? Keywords e types. Então, as keywords reservadas do PHP e os tipos, né? Aqui falar 1 e 2. Quais são os tipos 1 e 2? São essas funções reservadas aqui. E os keywords, né? O que você faz sobre o trading white space ali em cima? Não, eu já falei já.
Não, é para não ter espaço em branco no final das linhas. É isso. É que eu tava confundindo com isso aqui, ó. Com as blank lines. Porque, o que acontece? Quando eu escrevo, eu adoro deixar uma linha em branco, entendeu? Eu adoro fazer isso aqui, velho. Eu geralmente não fico, não deixo tudo muito junto. Eu não deixo muito junto, entendeu? Eu não gosto de deixar assim. Eu gosto de deixar assim, pra poder ser mais legível. Mas às vezes eu deixo assim. Mas eu tava pensando que isso aqui era uma má prática, mas não é, graças a Deus. Eu tava confundindo lá eu tava confundindo o não ter linha, não ter espaço em branco depois da linha com os blank lines, as linhas em branco, né? As linhas em branco. As linhas vazias. É isso que eu tava confundindo, mas já entendendo. E é isso que ele fala, para adicionar linhas, para melhorar a... Sim, tá liberado, exato. Ele fala que deveriam ser adicionados, ou podem ser adicionadas linhas vazias, para melhorar a legibilidade e indicar os blocos que são relacionados, né, a código. Então é perfeito, é muito bom isso. Então, que words e types? É o que a gente já falou já várias vezes na live, né? Quando a gente vai declarar, por exemplo, que alguma coisa é inteiro, você vai usar int assim, né? Então, tipo, você tem que falar que a variável falsa é igual a false, então você usa ela literalmente assim, né? Minúsculo, tudo minúsculo, né? O true também tem que ser minúsculo, né? Peraí, pra tentar não usar tab, usa quatro espaços sim, usa quatro espaços. Sempre foi assim, na verdade, já faz muitos anos que o PHP usa o quatro espaços. E aí tem gente que faz isso, tem gente que configura o tab da IDE para acrescentar quatro espaços ao invés de ser um tab. Mas sim, não é tab não. PHP são quatro espaços. Os dois espaços, é. Faz se você quiser, né? Mas o padrão são quatro espaços. Beleza? Tipo aqui, que nem aqui. Aqui tem que ter quatro espaços, porque ele tá inventado. Para você poder entender que o bloco é um bloco. É basicamente isso. Exato, exato. Entendi. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Declarações, namespace e statement de import. Então, lembrar sempre da tag de abertura do PHP, né? E aí é o que a gente tinha falado lá. Se tiver um docblock, você pode colocar o primeiro level de docblock aqui. Você vai ter as suas declarações lá em cima. Depois a declaração do namespace. Depois os uses das suas classes. E no final, o que faltar no seu código do seu arquivo. É basicamente isso aqui que ele está falando. Ó. Você deveria começar com suas declarações. Então você quer declarar string types, quer fazer o include, blá blá. Include você pode colocar em outros lugares, mas deveria ser declarações, a primeira coisa do seu código. Segunda coisa, deveria ser o namespace. Terceira coisa, usar as classes, os seus usos de classe. Quarta coisa, os usos de funções, se você quiser declarar funções. Né? Depois, uso de constantes, outros tipos de variáveis. Daí depois, declarações e o código final. A declaração deve ser gratuita? Deve ser gratuita. Deve ser gratuita sim. É isso que está falando aqui. Então aqui ele fala, ó. Se eu tiver um docblock, o que é docblock? Docblock é um comentário na teoria, tá? É um bloco de comentário, vamos falar assim. Ou um bloco de documentação, por isso que a gente chama de docblock. É um comentário. Você poderia falar um comentário sobre o tipo de arquivo que você está escrevendo. Depois você deveria ter a declaração em si. Depois você deveria usar o namespace, usar seus uses, usar outros uses do function, né? Da classe, da função,
da constante e depois ter o seu código em si. Então, assim que deveria ser esse tipo de coisa. Ele fala o seguinte, ó. Você não deveria usar, tá? Declarações de namespaces que tenha duas ou mais profundidade 2 ou mais. É tipo assim, se você está declarando que você vai usar a classe Z, você não deveria estar declarando uma classe de um sub namespace, ou seja, de um nível menor que ele. Como eu posso explicar isso mais ou menos? Deixa eu ver aqui se tem aqui algum exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho o Curve Factory, que ele é o Gus HTTP Handler, né? E eu tenho aqui, deixa eu ver se aqui, é que eu não tenho tanta profundidade, né? Vamos supor que aqui dentro tivesse mais uma classe que tinha mais um namespace aqui dentro. Não seria bom eu usar namespace de outras profundidades. Se eu tivesse aqui um cookie barra, sei lá, qualquer outra coisa. Cookie, peraí. Eu não consigo mexer aqui. Que droga. Tá. Ok. Eu colocar um cookie barra qualquer outra coisa, sei lá, files. Eu não deveria usar um use no gus HTTP barra cookies e no mesmo use usar esse files aqui dentro. Não deveria ser feito assim, deveria ser separado o que você faz realmente, entendeu? Então, é só isso mesmo. Então, não deveria ser essa separação. Mas em breve eu vou explicar melhor sobre a classe, tá, gente? A gente começou a fazer a orientação objeto agora, então a gente vai explicar na próxima aula sobre como que você faz esses uses, como você declara esses namespaces e tudo mais. Aqui ele fala o seguinte, hein? Então, por exemplo, você deveria separar isso, entendeu? Então, no máximo, você deveria fazer dessa maneira aqui. Mas nunca, por exemplo, um sub namespace de outro namespace de outra classe. Isso aqui não deveria ser feito. Ele fala que sobre a declare, né? O declare tem que estar lá em cima. Então você pode declarar qualquer coisa lá em cima, tem que ser sempre lá em cima, declaração. Aí ele fala sobre classes, propriedades e métodos, né? Propriedades a gente chama de propriedades ou atributos, tanto faz, é o mesmo nome, é a mesma coisa. Ele fala que quando você dá um new, quando você dá um new aqui, você deveria fica lindo ler isso aí, ficou uma bosta. Eu gosto de separar, isso aí eu gosto de separar muito. Eu gosto de colocar só cada linha um namespace, né? Eu não gosto de colocar muito namespace junto não. Eu acho feio. Eu prefiro colocar uma linha um namespace. Eu não gosto de juntar. Aqui ele fala, toda vez que você dá um new, você deveria usar os parênteses, tá? Mesmo que não tenha nenhum argumento para passar. Mesmo que não tenha nenhum argumento para passar, quando você dá uma nova instância de uma classe, você deveria passar os parênteses. Herança, né? O extends. Não, sim, eu sei. Eu sei, hein? Eu sei. Eu acho que fica feio pra caramba mesmo. Não, eu entendi tua ironia. Por isso que eu falei, pô. Por isso que eu falei. As extensões e as implementações, né? Tem que ser declarado na mesma linha, na mesma classe. Então, se você tem aqui uma classe que ela estende outra classe, como a gente falou na última live, e ela implementa alguma coisa, isso tudo deveria estar numa linha só. Aqui é outro caso que eu falei pra você da questão dos 120 caracteres, né? Você tem o nome de uma classe muito grande, que ela estende o nome de uma classe muito grande, que ela implementa alguma coisa muito grande. Isso aqui, em geral, pode dar mais que 120 linhas. Então, por isso que é o soft, a gente falou lá que é o soft limit. Não é o limite muito rígido. Beleza? Depois ele fala que
O... Caso você queira usar o implement, você pode dividir, caso você queira, o que ele implementa, né? Então, de vez de você fazer assim, que tipo, você não quer que você não quer colocar tudo aqui numa linha só, você pode deixar até o implements e tudo que vem depois você coloca embaixo. Então aqui você vai colocar o nome da classe, ela estende tal classe, ela implementa essas coisas. Aí essas coisas que ela implementa pode ficar uma embaixo da outra. Porém, o implements não deveria estar na linha de baixo. O extends, a palavra extends e a palavra implements sempre tem que estar no lugar acima. E aí, Matheus Boba, seja bem-vindo à nossa live, tamo junto, obrigado pelo seu follow. Aqui foi quando você usar trait, né, da use, como se fosse um use normal, depois do namespace normal. E aí, se você usar uma trait dentro de uma classe, aí sim você pode usar dar um use dentro dela. Então é isso aqui. Você dá o use aqui onde você vai utilizar, e aí você dá um use nessa trait aqui dentro. Né? E cada trait que você for utilizar, você tem que fazer um use individual. Não deveria colocar todos os uses junto. Então, você vai ter que usar elas uma separada da outra. Beleza? Caso você vai escrever, obviamente você vai escrever alguma coisa na classe depois de usar esse use, deve ter uma linha, né, sem conteúdo, uma linha em branco entre o seu use e o que você vai fazer, as suas propriedades, os seus atributos e tudo mais dentro da classe. Então, deveria ter uma linha que separa o que você está usando do que você vai escrever de código dentro da sua classe. Aí aquele já viaja muito, porque já fala, se você quiser usar, né, o Internet Off aí, se você quiser usar um nome, ao invés de usar o nome, se você quiser dar um alias pra sua trait, ao invés de usar o nome dela, tipo, aí é meio louco o que eles fazem, né? Tem tipo na trait tem um stat que você quer usar ao invés de usar a B. Aí você consegue implementar dessa maneira. Mas aqui é muita viagem. Aqui vocês dificilmente vão. Não dificilmente, né? Mas poucas pessoas fazem isso aqui, usam traits dessa maneira, entendeu? Isso. Ah, é? Puta que pariu. Sério? Que merda, cara. Tem isso no Laravel? Meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Beleza. Vamos fingir que tá bom. É que ele não entendeu o WL. É o seguinte. Vamos lá, vou explicar aqui. É meio foda. Tem trait em Laravel. Não é problema ter trait em Laravel. O problema é ter. O problema não é ter trait em Laravel. É ter as funções com o mesmo nome, entendeu? É o seguinte, vamos lá. Tem a trait que ela tem lá os métodos dela com os nomes aleatórios, entendeu? Beleza? Tranquilo? Então, quando você usar, por exemplo. Ai, que bom, Freak. Quando você quiser usar, por exemplo. Ao invés de escrever. Ao invés de escrever o método Smalltalk dentro do A. E aí, Fernando, como é que tá? Beleza? Eu posso chamar ele de B. Esse aqui é um alias que a gente coloca, entendeu? Eu tô usando a trait A, beleza? Eu tô usando a trait A. A trait A tem o método Smalltalk. Vamos falar que tem lá o método Smalltalk dentro da trait A, beleza? Só que eu não quero chamar esse método como A Smalltalk. Ou seja, eu não quero chamar ele como A Smalltalk. Eu não quero chamar dessa maneira. Eu quero chamar ele como B.
Então, ao invés de chamar essa aqui, eu falo que eu vou chamar esse método da trait quando eu chamar o B. Entendeu? E aí na B, que é lá, né, eu quero a trait C. Aí você fala, não, cara, é muita doideira, entendeu? Isso, exato. Exato. Esse que é o ponto. Cara, estão me ligando demais. Estão me ligando demais. É, bem. Mas como eu falei, tipo, o Freak Frog tem ele tem um código que usa o standard off. Então, tipo, não é uma parada muito utilizada, entendeu? Mas tem framework que usa, entendeu? É meio que isso. Aí, propriedades e constantes. Então, a visibilidade das suas propriedades, das suas constantes, devem ser declaradas, tá? Devem ser declaradas no seu projeto. Então, sempre declare a visibilidade das suas constantes. Ou seja, né? Private, protected, né? Public, tanto, né? Não deu pra não usar o nome real nessa live, é verdade, Freak Frog. Isso, bem lembrado, Henry. Bem lembrado. Bem lembrado, Henry. Pode ser, a grosso modo, as classes helpers. Pode ser. Nem sempre são, mas pode ser. Nem sempre são, mas pode ser. A gente pode definir como isso, verdade, Henry. Então vamos lá, ó. A visibilidade deve ser declarada em todas as constantes do seu projeto, né? Desde que elas, né, suportem as visibilidades da constante do PHP 7.1.1 ou maior, né? Então as constantes elas devem ser declaradas com, né, a sua visibilidade no PHP 7.1 ou maior. A palavra-chave var, que você pode usar em PHP, não deveria ser utilizado para declarar uma propriedade ou um atributo, que a gente chama aqui de atributo ou propriedade. Então o var não deveria ser, em nenhum momento deveria ser usado em porra nenhuma em PHP. Né? Tem gente que usa? Tem gente que usa. Deveria? Não. Então não usem var, pelo amor de Deus. Não usem var para declarar suas propriedades em PHP, pelo amor de Deus. Ai. Não deveriam ser declaradas mais de uma propriedade por, né, por statement, por bloco, vamos falar assim. Nomes de propriedades, né, não devem ser, né, prefixados com um single underscore. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. Não deveriam ser prefixados com um underline simples para indicar se é protected ou private. Antigamente usava muito isso. Você tinha lá a classe, né? Nossa classe maluca lá, cadê? Tinha aqui nossa classe boladona. A nossa classe boladona, né? Que tem que botar aqui embaixo, porque ela é uma classe, então deveria ser assim. E aí tá lá, né? Tem nosso variável malandrinha, né? Malandrinha igual a x. Aí tem malandrinha igual a y. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Malandrinha igual a x. E aí, né? Ou isso ou isso. Faziam já vi das duas maneiras. Ou usar assim, né?
Aí quando tinha um era protected, outra era private. Aí quando tinha outra era public, entendeu? Ele fala, não faça isso, pelo amor de Deus. Fala o que ela é. Então, você tem a malandrinha lá. Exato. Aqui é melhor ainda, né? Var malandrinha. Aí fica o PHP de rua total. Var malandrinha igual a X. Meu Deus do céu. Então você tem aqui, né? Você tem que chamar ela de private ou protected, né? Ou public. Então não utilizem essas notações, né? Então é malandrinha 1 e malandrinha 2. E Aldovani, você abriu nossa live, tamo junto, né? Vamos que vamos. Então aqui a gente tem essas questões. Beleza? Não façam aquilo, coloquem a visibilidade do seu propriedade ou atributo. Não faça essa brincadeira aqui, pelo amor de Deus, ficou uma bosta. Deve ter um espaço entre a declaração de tipo e o nome da propriedade, obviamente, né? Deve ter. Né? Se você quiser declarar, o que você pode declarar agora? Ah, sim, tinha muito, Silvano. Tinha muito. Né? Então você pode fazer isso aqui. Mas nunca coloca, tipo assim. Porque é isso que ele tá falando. Né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Então sempre coloquem o tipo, caso você queira colocar o tipo, coloca dessa maneira. É isso que ele tá falando ali. Mas o que ele falou? Beleza. Então faz isso aqui, ó. Então você tem aqui, ó. Public full igual a null. Então você tem o atributo full, que ele é igual a null. Aí você tem o public static int bar. Então sempre respeitando esse espaço entre as declarações e sempre falando qual é a visibilidade dela. Se é public, se é protected ou se é private. Isso a gente falou na nossa última aula sobre orientação a objeto, então a gente falou sobre a questão do que é a diferença entre public, private e protected. Isso aí. Oi, história do Papai Noel, conheço. É um velho barbudo. Métodos e funções, então, a visibilidade dos métodos também devem ser declarados, tá? Então não coloque lá uma função qualquer e foda-se. Novamente, não deve se declarar um underscore para indicar um método privado ou público, blá 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 blá. Método e nome de funções não deve ser declarado com um espaço depois do seu nome, ou seja, não façam a função malandrinha. Então, se você quiser falar aqui uma public function malandrinha, não manda isso aqui, pelo amor de Deus. Malandrinha tem que estar aqui, a função método show da malandrinha não pode estar com espaço, porque fica horrível, é feio pra caralho. Não façam isso, que a malandrinha fica triste. Coloquem aqui do ladinho, que é muito legal. Então, como a gente falou, quando você está usando função e classe, a sua chave deve estar na linha de baixo. Então, na linha de baixo, nunca coloque, quando for função, não coloque a chave aqui, coloque a chave na linha de baixo, que é o padrão que a gente está utilizando. Beleza? Tá? Não deve ter um espaço depois do parênteses, não deve ter esse parado aqui e botar um espaço aqui, né? Então não deve ser. Não deve ter isso, é só isso aqui. Me desconcertou essa informação. Qual informação? Ter um nome? E é isso aqui basicamente que ele está falando, ó. O namespace vai ter o namespace, a classe que você vai estar trabalhando. Aí embaixo da classe vai ter o seu parêntese, logo embaixo da classe, né?
Ah, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. E aí você tem lá seu public function, como eu falei pra vocês, não tem espaço aqui depois. Você passa os argumentos aqui dentro e na outra linha você coloca a sua chave, beleza? Né? Caso você tenha uma função, não seja um método, aí no caso você não vai declarar, obviamente, a visibilidade, porque não tem visibilidade, é tudo global, né? Enquanto você possa chamar essa função. Então, quando é uma função que não é uma classe, você deve declarar sem a visibilidade, mas a mesma coisa, o mesmo jeito que declarou na classe. Então, eu tenho uma função, eu passo os argumentos aqui e eu tenho as chaves na linha de baixo. Argumentos de métodos e de funções. Aí entra no que você tinha falado lá. Quem tinha falado sobre método de função? Não sei se foi o WMOI, foi alguém que falou, perguntou sobre a questão da indentação de argumentos, tá? Então fala o seguinte, ó. Classe de argumento é, não deveria ter espaço antes de cada não deveria ter espaço antes de cada coma, ou seja, antes de cada vírgula, não deve ter espaço. Então você passa o argumento 1 aqui, antes da vírgula não tem espaço, só depois. Depois você faz um espaço, passa o argumento 2, aí você dá um espaço e passa o argumento 3. Assim deveria ser. Eu não sei se trata getSet, até porque getSet não necessariamente é uma boa prática. Mas vamos ver se deve ter alguma coisa. Não deve ter alguma coisa. GetSet são funções. Vamos falar assim, são funções reservadas, né? São funções reservadas. Então, a gente falou aqui sobre elas, ó. Cadê? GetSet, elas são funções reservadas. Cadê? Ele só fala que ela deveria ser minúscula. Só isso que ele fala. Ele só fala que você deveria chamar ela como minúscula. É exato. Não faz sentido nenhum. Mas ele só fala isso. Quando você tem uma palavra reservada, você deveria usar ela como minúscula. É só isso que fala sobre as paradas. Cadê? Aqui. Onde é que tá? Pô, eu perdi já meu PS. Claro, perdi meu PSR12. Tá aqui. Beleza. Deixa eu botar aqui no final para não me perder de novo. Então ele fala, ó. Não deveria ter espaço antes da vírgula. E deve ter um espaço depois da vírgula. É basicamente isso. Não deve ter espaço antes, mas deve ter espaço depois. Métodos e declaração de métodos e funções devem ter os argumentos devem ficar no final da linha. Então, fica assim mesmo. Então, o correto deveria não ter esse espaço entre uma coisa e outra. Ele fala o seguinte, ó. Lista de argumento pode ser quebrada em múltiplas linhas, onde cada linha subsequente é indentada, obviamente, e o primeiro item da linha tem que ser a próxima linha. Então, é basicamente o quê? Você vai pegar cada argumento, vai indentar e vai passar eles sendo um argumento por linha. E aí, Arthur Veiga, seja bem-vindo à nossa live, tamo junto. Então você vai passar esse argumento aqui, aí vai dar a vírgula nele, vai indentar de novo, vai dar vírgula nele, vai fazer de novo o argumento. E aí, na próxima linha, você vai fechar o seu argumento e já colocar a sua chave. Nesse caso aqui, você não pula uma linha entre o fechar, o parênteses e a chave, tá? Eu acho isso muito feio, tá? Eu, particularmente, acho assim muito feio. Tem gente que gosta. Eu prefiro muito assim, independente de ficar grande a linha. Eu acho muito mais legível pra mim, mesmo sendo ficar uma linha muito grande. Aqui eu já começo a me perder um pouco. E aí tu vai ter que saber. Pra mim fica feio assim. Pra mim fica menos legível. Mas acontece isso. Como eu falei pra vocês, se você tiver
um nome de método muito grande e queira utilizar na nossa questão. Faça assim. Ele fala, quando você tiver um tipo de, quando você tornar um tipo de declaração, se tiver um tipo de declaração presente no retorno, assim, foi ontem. Foi ontem. Ontem saiu o PHP 8.0.0. Saiu ontem. Tá aqui, ó. Tagzinha 8.0.0.0 alfa 1. Tá show, hein? Alfa 1. Ó, quem que fez aqui a parada? Sarita mandou aquele commit show. Show demais. Mas tá desde ontem. A gente falou na live ontem. Que já tinha saído. Ah, lógico que todo mundo sabe que alfa é em produção. Aí ele fala isso, né? Então o que ele tá falando é o seguinte pra você? Ele fala o seguinte. O retorno, caso você queira tipar o retorno da sua função ou do seu método, você faz isso depois na mesma linha, caso você tenha os argumentos e você queira usar a mesma linha. Então, você vai dar dois pontos, dar um espaço e o tipo que você quer retornar. Caso você esteja fazendo da maneira que pula a linha, né, da maneira de um argumento por linha, você usa ele na mesma linha onde você fechou o seu parêntese. Então, fechou o seu parêntese, deu dois pontos, mandou o espaço, a string mandou um espaço e mais uma chave. Qual a diferença entre alfa e beta? São os níveis de maturidade, né? Alfa não tem maturidade nenhuma. Né? Alfa é tipo assim, testa essa porra aí, vai quebrar, é certeza. E daí eu sei que vai quebrar. O beta é o seguinte, muitas coisas que a gente lançou no alfa já estão corrigidas. E a partir do beta, a gente vai gerar a versão de release. É basicamente isso. Alpha sempre é para quebrar. Alpha você sabe que pode ter muita coisa que não vai funcionar de jeito nenhum e não vai funcionar mesmo, porque é uma versão que é para full test. O beta é basicamente uma versão que você consegue já ter uma maturidade maior e basicamente o release candidate vem através do beta. Então essa é a diferença entre alpha e beta. Quando a gente fala de teste de versão. Ele fala, ó, se você tiver um... Não, não dá, não dá, não dá. No último argumento dá... o 7.4 acho que já dá já. Falando no último argumento do JSON, do array, você tá falando? Pra ficar igual o JavaScript, aquela bosta, ficar feio pra caralho? É isso que você tá falando? Você meter uma vírgula e não colocar nada depois? Eu acho que não pega P74, eu acho. De uma função, eu não sei, velho. Esse eu não sei, velho. Isso é bom pro commit. Ter uma vírgula depois? Pelo amor de Deus, isso é horrível. Eu não sei, da função não sei. Não sei, cara. Mas pode ser no PHP. Não lembro, não lembro. Eu ouvi falar disso aí, mas eu não lembro, cara. Não lembro realmente. Então, na declaração que são nulas, né? Que a gente fala de nulas, né? Pode ter, né? Pode ter ali um espaço entre a declaração de. Não deve ter um espaço entre a declaração de. Minimiza as diffs commit. É verdade, isso é verdade, Rap. Mas eu acho feio pra caralho, de qualquer jeito eu acho feio. Eu acho feio. Mas faz sentido sim. Faz sentido sim. Que aí você faz com que a linha de cima não seja. É verdade. A linha de cima faz com que ela não seja reconhecida como problema de diff. Verdade, faz sentido. Mas eu acho feio de qualquer jeito. Aqui é o pessoal da SVN, vai dar diff de qualquer jeito. Mas faz sentido sim. Beleza.
Eu tava perto disso aqui? Tá. Ele fala o seguinte, se você quiser, você pode fazer com que o tipo seja nulo, né? Então você pode colocar aqui essa interrogação para falar que ele pode receber nulo ou string. Então, essa interrogação ela não deve ter espaço entre ela e o tipo que você está utilizando, ou seja, entre ela e string. Não deve ter espaço entre os 3 pontos variáticos do operador variático e o nome do seu array, né? Então, se você quiser, né, pegar aqui nosso array e extrair dentro da nossa função, você não deveria ter espaço entre os 3 pontos e o partes aqui. Isso aqui é uma coisa que eu não expliquei. Depois eu vou explicar sobre os 3 pontos, né? Sobre os 3 pontos variáticos, né? Você consegue extrair um array só dando 3 pontos e o nome do array. Ele extrai lá dentro e vira strings, né? Ou o conteúdo do seu array. Separado por vírgulas. Sim, sim, vem sim. Tá. E combinando o variático com outro operador, por exemplo, o operador de referência, não deveria ter espaço entre o operador de referência e o variático e o nome do seu array, por exemplo. Então, deveria ser tudo um contexto só, tudo junto, e é isso aí. Agora falar sobre abstract, final e static. Então, quando presente, o abstract e o final devem preceder a visibilidade da sua declaração. Ou seja, eu tenho lá um abstract protected function, uma final public static function. Então eu tenho que falar o abstract e o final antes da visibilidade, ou seja, antes de protected, public ou private. É isso. Né? Métodos e funções, né? Chama. Oxente, aula de Java tá ficando verboso isso. É porque a PSR12 ela é meio bem cansativa, porque é muita coisa. A PSR2 ela já era longa. A PSR12 ela pegou tudo que é do PSR2, pegou tudo que é novo no PHP, desde o PHP 7 até o PHP 7.4, que é a versão que a gente está agora, e reescreveu muita coisa de padrão do que é novo. Então por isso que ela é bem verboso. Mas temos 2 horas de aula, infelizmente, ou felizmente, então já estamos acabando já. Então ele fala o seguinte, ó. Quando você está fazendo uma chamada de um método ou função, não deve ter espaço entre o nome da função e os parênteses. Então, como a gente falou, não deve ter espaço entre o nome da função e os parênteses. Não deve ter espaço depois da abertura dos parênteses. E não deve ter espaço antes do fechamento do parênteses. Então, se eu tenho um argumento, não deve ter espaço, né, antes do parênteses ou depois do parênteses. Ou seja, a gente não deveria fazer uma parada louca, entendeu? Sim, sim, é. Imagina se soubessem, hein? Imagina se pudesse programar em OOP. Imagina se pudesse programar em OOP. Além disso, na lista de argumento, não deveria ter espaço antes da vírgula e deve ter um espaço depois da vírgula. Então, é o que a gente já falou, né? É o que a gente já falou. Não tem que ter espaço aqui e tem que ter espaço entre esses aqui. Beleza? Mesma coisa, a lista de argumento pode ser feita em diversas linhas, desde que tenha indentação nas linhas subsequentes. A gente já falou sobre isso no anterior. Problema do PSR12 dá um PHP SS Fixer perfeitamente. Resolve esse problema. Né? Ele fala o seguinte, ó. Beleza. E Tá. Não, é isso mesmo, ele fala a mesma coisa aqui. Que os argumentos devem ser separados na mesma linha. Então você tem aqui uma chamada que é uma função anônima. Você deveria declarar a função e o use numa linha só e fechar na outra linha. É o que a gente... Isso aqui é padrão, né? Isso aqui, para quem mexe com função anônima, tá ok. É padrão. Estrutura de controle. Estrutura de controle tem que ter um espaço, né? Depois do nome, depois do
do nome da estrutura que você está usando. Então, while tem que ter espaço, if tem que ter espaço. Não deve ter espaço depois do parênteses que abre. Não deve ter espaço antes do parênteses que fecha. Tem que ter um espaço entre o parêntese e a chave de abertura. Tem que indentar o conteúdo da estrutura. E a última linha tem que ser depois do corpo da parada. Então é basicamente isso aqui. Se eu tenho aqui uma estrutura, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, aqui dentro desse público function, eu tenho um if. Então é basicamente isso, né? Eu tenho um if, tem que ter espaço. Eu vou colocar aqui minha parada, meu argumento, né? E tem que ter um espaço aqui depois. E é basicamente isso. Aqui eu tenho minha indentação. Seria basicamente isso, né? Então você tem aqui, não tem espaço depois do parênteses, não tem espaço antes do último parênteses. Tem espaço depois da palavra-chave, tem um espaço antes da última chave. É isso que é basicamente a questão do PSR12 para isso. Então o if ele fala a estrutura que tem que ser feita dessa maneira, então é como a gente falou. Caso você tenha um if depois do else, você pode usar o else if junto e depois o else é basicamente a gente que falou ali. Sempre com esse espaço aqui e sem espaço entre o parênteses aqui. Beleza? Ele fala, caso você queira novamente separar os argumentos, você pode fazê-lo igual o que já tinha feito. Você vai pular uma linha, colocar o argumento 1, pular a linha, colocar o argumento 2, pular a linha e tudo mais. E ele fala o seguinte, ó, a comparação do argumento deve ser feito no argumento seguinte. Então eu tenho se isso aqui acontece, se for maior, né, deveria ser tudo junto, mas se você tiver um e, um and, um ou, você deveria mostrar essa comparação no segundo argumento e no terceiro assim sucessivamente, beleza? Switch case, né? Basicamente a mesma coisa. A diferença aqui é que cada statement deve estar numa linha, né? E aí o resto é padrão. Isso aqui é o case do jeito que a gente ensinou, né? Vai fazer o switch, a variável, espaço aqui para abrir a chave, pula uma linha, case e tal, o echo, ou o que você vai fazer aqui no seu case, o break, o case 1. Se vocês quiserem voltar na aula 3, se não me engano, a gente fala sobre estrutura de controle. Então, aula 3 ou 4 a gente fala sobre estrutura de controle. Nessa aula a gente vai falar sobre como escrever bem um switch. Basicamente é aquilo lá. A primeira coisa que ele faz, se você quiser colocar a expressão, definir ela de uma linha e depois na outra. While e do while, também é a mesma coisa, não tem muita diferença. Espaço depois do while, espaço antes da chave, né? Espaço depois entre a chave e o parênteses. E aqui não tem espaço. For, também, mesma coisa. O que ele fala no for, só a diferença é o seguinte. A gente não faz assim. Aqui eu não fiz desse jeito. Depois dos ponto e vírgula, deve ter um espaço aqui, entendeu? A boa prática é ter um espaço aqui. Eu geralmente não coloco esse espaço. Mas a boa prática é ter esse espaço. Então você faz o primeiro argumento, que é a atribuição. Depois você faz a condição. Dá um espaço, faz a condição, ponto e vírgula, dá um espaço e faz, né, o incremento ou o decremento. For each. For each é a mesma coisa. Você vai colocar parênteses, colocar o que você quer, o seu array, como o que você quer, no espaços e sempre sem espaço no final do parênteses e com espaço entre o parênteses e a chave. Try catch, bem parecido também com if, mesma coisa. Try, você dá um espaço e coloca a sua chave, fecha a chave, dá o catch, dá um espaço, faz o argumento do catch, dá um espaço e coloca a sua chave, pula a linha depois e faz novamente o fechamento da sua chave. E aí, sucessivamente. É muita coisa para PSR12, pelo amor de Deus. Estamos quase acabando, gente. Falta pouco. Operadores. Operadores, né?
Então, os operadores unitários, né, que a gente chama aqui URANI, são os de incremento, né? Os operadores incrementais não devem ter espaço entre o nome da variável e o operador. Então, você vai falar variável mais ou mais a variável. Quando você vai fazer um cast de tipo, ou seja, quando você vai forçar uma variável a ter um tipo específico, não deve ter espaço entre os parênteses. Então você tem aqui o int, né? Deve ser assim, o boolean, tudo mais. Você tem um espaço entre o tipo e a variável. Operadores binários, né, devem ter espaço entre os operadores e as variáveis. Então é basicamente isso. Então tem as variáveis e vai ter os operadores aqui. Então sempre vai ter que ter um espaço entre a variável e o operador. O espaço entre a variável e o operador, o espaço entre a variável e o operador, o espaço entre a variável e o operador. É basicamente isso que é a regra. Operadores ternários, né, devem ter espaços para tudo. Então você tem um espaço antes, né, dos operadores e o espaço depois dos operadores. Então basicamente também é a mesma coisa, a mesma regra do espaço. Fala a variável, espaço igual, espaço variável, espaço interrogação, espaço valor da variável, espaço 2 pontos, espaço valor da variável. É basicamente isso. Estamos acabando. Closures, né? Então nossas funções, nossas variáveis funções. E aí, como é que tá? Elvis Operator, Love Edit. Boa. E aí, Nário, como é que tá? Beleza? Saudade de tu, cara. Tá sumido aí, velho. Como é que estão as coisas? Sua alegria? Hoje vamos no Valorant cansado? Depois do Tibinha? Dá pra ir, hein? Então, sobre nossas closures aqui, nossas funções variáveis, que eu acho feio pra caralho. O pessoal de JavaScript ama isso. Eu acho isso muito feio. Mas vamos supor que vocês gostam de fazer essa parada aqui. E é basicamente isso. É a mesma coisa, você vai fazer a sua função e você vai declarar o nome da variável, que é a sua função, com espaço igual, espaço e depois as regras de função. A diferença das funções que são closures, vamos falar assim, ela não utiliza o enter, né? Não pula a linha quando você está trabalhando com closures, né? Não pula a linha aqui. Então a função que você vai criar, ela vai ter a chave na mesma linha da nome da variável. Beleza? Não pula a linha nesse caso. Então é uma closure, não pula a linha. Beleza? E aqui, caso você queira separar os argumentos, mesma regra. Pula a linha, identa, pula a linha, identa, pula a linha, identa. Essa aula ficou muito pesada, gente. Pra caramba. Classes anônimas. Meu Deus do céu, classes anônimas. Caso você queira fazer classes anônimas, né? Classes anônimas. São as mesmas regras de close. Basicamente é isso, entendeu? Você vai ter lá o nome da tua variável, que é igual à classe. E todas as regras da função você faz para a classe. Então a mesma coisa que, por exemplo, tem uma instância da nova classe que estende outra classe, que implementa outra classe, tudo na mesma linha, e aqui no final você coloca a chave na mesma linha, não pula uma linha porque é uma classe anônima. E no final a mesma coisa, que você queira dividir os argumentos, você vai pular as linhas e dividir os argumentos. Galera, puta aula cansativa. Desculpa, ficou muito. Essa aula é muito, realmente, muito densa, porque a PSR12 traz muita diferença da PSR2. Tem muita coisa nova que o PHP tem, que o pessoal sempre fala que não tem, que não existe nada no PHP. Se a pessoa ver essa aula, ele vai falar: caralho, PHP é mais orientado a objetos que Java, hein? Cansou mais que dançar 38 músicas. Foram 38 músicas, hein? Mas sim, cansou mais que dançar 38 músicas, de verdade. Vou pegar uma água, já volto. Com argumentos de construtor. Verdade. Não, mas aí, Rap, você vai colocar aqui. Vai seguir o resto da classe, ela segue o padrão. Ela segue o padrão. Ela segue o padrão. Ela segue o padrão da função. Dentro da classe, ela continua com a função. Entendeu? Fora dela, aí ela tem que implementar esse argumento aqui. Mas é isso mesmo.
Mas é bem doido, velho. É bem doido, é bem doido. Sim, sim, exato. Então. Não, mas a instrução é feita na linha de declaração. O construct é feito na linha de declaração, não, pô. Pera aí. Ah, tá. Faltou passar os argumentos aqui dentro, né? Que você tá falando. É verdade, não tem essa parte. Verdade, entendi. É, faltou os argumentos, verdade. Faltou os argumentos. Faltou os argumentos. Aqui não tem os argumentos. Mas é a mesma coisa, você dá o espaço, exatamente. É igual como se fosse uma classe normal. Verdade, verdade. Faz sentido, Pipe, é isso mesmo. Você coloca o espaço e coloca as variáveis aqui. É isso mesmo. Faltou mesmo. Estranho, né? Era pra ter isso aí. Galera, eu vou pegar uma água. Obrigado pra quem acompanhou até agora. Galera do YouTube. Espero que vocês tenham gostando do curso. Esse curso a gente tá falando com muito carinho pra vocês. Tem bastante coisa legal. A gente discutiu bastante. Teve bastante gente nova aqui na nossa live. Obrigado de coração. E é isso. Esses aqui ainda continuamos com o nosso curso de fundamentos.